Capítulo 141. Princesas Irmãs. Minha irmã me ajudou a convidar o professor Sitingil, explicou Lu Yuan, um pouco sem palavras. Nem pense nisso. Não conheço o instrutor Sitingil. Ah, é mesmo? O instrutor se está aí embaixo. Yang e Ping Mag ficaram decepcionados. Sim, os mentores estão lá embaixo. A Sr. Ting Feng está me acompanhando. Lu Yuan assentiu e desceu as escadas. Na sala de estar, uma mulher extremamente bonita, com longos cabelos dourados, estava sentada no sofá. Sua pele era branca como a neve e seus traços faciais eram requintados. O que mais a impressionava eram seus olhos vermelho-dourados. Eram como os olhos de um dragão, cheios de majestade. O rosto da mulher estava calmo, ela estava sentada ereta, parecendo muito séria. Siting Feng estava sentado ao lado da mulher com um sorriso em seu rosto bonito. Irmã, espere um momento. O Júnior Lu Yuan deve chegar em breve. A mulher assentiu e então olhou para Siting Feng. Isto é uma escola. Você tem que me chamar de professor. Certo, professor Si. A boca de Siting Feng se contraiu. Ele sentiu amargura no coração. A princesa mais velha do império, Sitingil, era extremamente talentosa. Ela era meticulosa e séria em seu trabalho. Siting Feng, que normalmente era despreocupado e desinibido, era quem tinha mais medo dessa irmã mais velha. Era fácil ser repreendido se ele não tomasse cuidado. Siting Feng ficou muito confusa. Havia tantas pessoas querendo ser sua aluna, mas ela não aceitou nenhuma. Porque ela teve que aceitar o recém-chegado, Lu Yuan. Siting Feng perguntou curiosamente. Mãe, professor Si, por que você quis ser tutor do Júnior Lu Yuan? Você já conhecia o Júnior Lu Yuan? King me pediu para fazer isso. Sitingil balançou a cabeça. A jovem senhorita mais velha da família Li. Os olhos de Siting Feng se arregalaram em choque. O jovem Lu Yuan tem esse passado. Qual é a relação dele com a jovem senhorita da família Lin? Sitingil olhou para Siting Feng. Se você quiser saber, pode perguntar diretamente a Lu Yuan. Ah! Siting Feng riu secamente. Só estou um pouco curioso. Naquele momento, passos foram ouvidos na escada. Os dois olharam para ela. Lu Yuan desceu do andar de cima. A primeira coisa que ele viu foi Sitingil e Siting Feng, que estavam sentados no sofá. A beleza de Sitingil surpreendeu Lu Yuan, mas ele não ficou muito surpreso. Afinal, sua irmã King já havia lhe contado sobre isso ontem. Só se pode dizer que ela era realmente uma grande beldade e não era inferior à irmã mais velha King. Ao ver que Sitingil e Siting Feng tinham rostos semelhantes, Lu Yuan teve certeza de seu palpite. Sitingil provavelmente era uma princesa. Júnior Lu Yuan, venha aqui rápido. Siting Feng estava sentado ali, sentindo-se desconfortável. Quando viu Lu Yuan se aproximando, sentiu-se salvo e rapidamente o chamou. O professor Se está aqui para procurar por você. Sitingil avaliou Lu Yuan e disse com uma expressão séria. Lu Yuan, o King disse que você é muito talentoso e sugeriu que eu o aceitasse como meu aluno. Pode me chamar de mentor. Lu Yuan não esperava que Sitingil fosse tão direto. Ele ficou atordoado. No entanto, ele reagiu rapidamente e disse respeitosamente. Professor. Sitingil assentiu e se levantou. Só então Lu Yuan percebeu que Sitingil era muito alta. Sua altura era de quase 1,80 metros, apenas um pouco menor que Lu Yuan. Não é conveniente aqui. Venha comigo para minha casa. Vou testar suas habilidades reais primeiro. Lu Yuan olhou para Siting Feng. Siting Feng acenou para Lu Yuan com um sorriso. Nas escadas, Yang e Ping Mag olharam para Lu Yuan com inveja, e seus olhos ficaram verdes. O rosto de Lu Yuan escureceu. Ele seguiu Sitingil e saiu do dormitório. Logo, os dois chegaram ao dormitório dos professores. Em comparação com os dormitórios estudantis, os dormitórios dos professores eram prédios pequenos para uma única pessoa, e o ambiente de vida era um pouco melhor. Afinal, eles eram um rei guerreiro ou até mesmo um imperador guerreiro.
É claro que, para um especialista vir ensinar no campo dos gênios, seu objetivo provavelmente era obter coisas boas no campo dos gênios. Ao entrar na sala, Lu Yuan avaliou o salão. Talvez, como a personalidade séria de Sitingil, o sofá, a mesa de centro e os demais móveis estivessem todos dispostos com cuidado. A sala de estar inteira parecia muito simples e despojada. Sitingil levou Lu Yuan para a sala de cultivo subterrânea sem parar. Na espaçosa sala de cultivo, Sitingil e Lu Yuan ficaram frente a frente. Sitingil cruzou os braços e olhou para Lu Yuan com seus olhos vermelho-dourados. Essa postura fez Lu Yuan perceber que sua professora era ainda mais importante que a irmã King. Isso deve estar acima de 36D. A voz séria de Sitingil foi ouvida. Embora eu tenha prometido aos King que seria seu mentor, ainda sou um professor. Mas estou apenas lhe dando uma chance. Meus requisitos são muito altos e serei muito rigoroso com você. Se não conseguir, só posso decepcionar os King. Entendeu? Vendo a seriedade de Sitingil, Lu Yuan também assentiu seriamente. Eu entendo. Deixe-me ver sua base primeiro. Ouvi dizer que sua força de combate é muito boa. Durante o teste, você lutou contra um touro bárbaro de armadura de pedra de nível 2 com seu cultivo de primeiro nível. Sitingil nem conjurou sua arma genética. Ela acenou para Lu Yuan. Ataque-me com toda a sua força. O rosto de Lu Yuan estava sério. Ele convocou sua arma genética, e uma lâmina vermelho escura surgiu em sua mão. Ele estava planejando atacar com todas as suas forças. Como instrutor do acampamento de gênios, Sitingil era definitivamente um rei combatente. Ele não achava que conseguiria machucá-la com toda a sua força. Professor, estou indo. Ele rosnou e circulou a luz vermelha de cobre com toda a força. Dobrou as pernas e pisou no chão. Estrondo. O som de um trovão rebombou. O corpo de Lu Yuan apareceu na frente de Sitingil. Ele ergueu a espada pesada em sua mão e a golpeou contra Sitingil. Capítulo 142. Princesas Irmãs 2. A força do aço negro surgiu em seu corpo, e ele liberou seu poder sem nenhuma reserva. O poderoso vento da espada assobiou, e os longos cabelos dourados de Sitingil esvoaçaram. Ela ergueu a palma da mão e colocou um dedo horizontalmente em frente à espada pesada. Estrondo. Ouviu-se o som metálico se chocando. Lu Yuan sentiu como se sua espada pesada tivesse cortado uma liga metálica, e seu braço ficou ligeiramente dormente devido ao choque. As pupilas verticais vermelho-douradas de Sitingil também brilharam com um traço de surpresa. Ela estalou o dedo e Lu Yuan sentiu uma força enorme vindo em sua direção. Ele não conseguiu evitar dar 2 passos para trás. Sitingil olhou para Lu Yuan e um sorriso surgiu em seu rosto sério. Ela o avaliou e disse: Você cultivou artes corporais? Sua força não parece estar no seu nível. Você é muito mais forte do que eu pensava. Sim, Lu Yuan assentiu. Já pratiquei artes corporais antes. Sitingil assentiu e disse: Você está gravando uma habilidade defensiva de batalha, certo? Deixe-me ver sua defesa. Eu vou te atacar, então bloqueie direito. Lu Yuan ficou atordoado, então sua expressão ficou séria. Tudo bem, disse ele. Ele estava confiante em sua defesa. Nesse momento, Sitingil apontou um dedo de jade para Lu Yuan. Parecia comum, sem nenhuma oscilação. No entanto, Lu Yuan sentiu uma ameaça fatal. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram e ele rapidamente bloqueou com sua espada. Estrondo. O som de metal colidindo ressoou, e a expressão de Lu Yuan mudou drasticamente. Ele podia sentir um poder extremamente aterrorizante vindo do dedo de luz de Sitingil. Seu corpo foi lançado para trás e ele bateu pesadamente na parede. Estrondo. As paredes e o piso da sala de cultivo eram feitos de materiais duros e de alta qualidade. Não foram danificados pela colisão de Lu Yuan. Pelo contrário, o corpo inteiro de Lu Yuan sentia mais dor. Ele se levantou e olhou para Sitingil em choque. Sitingil franziu a testa levemente e olhou para Lu Yuan com insatisfação. Seu corpo físico não é fraco para alguém do seu nível, mas suas técnicas de defesa são muito rudimentares.
É um desperdício deste corpo. Lu Yuan ficou atordoado. Minha técnica de defesa é muito rudimentar. Desvio, resistência, bloqueio, todas essas habilidades são muito difíceis. Cixin Jiu balançou a cabeça levemente e disse: no entanto, você não aprendeu nenhuma técnica defensiva corporal, então é inevitável. Com seu físico, se você aprender as técnicas correspondentes, suas habilidades defensivas podem ser aprimoradas em mais alguns níveis. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram ligeiramente e ele ficou um pouco animado. Sério? Mentor, você vai me ensinar. Lu Yuan conhecia habilidades defensivas. Eram até vendidos na loja, mas o valor de uma arte corporal era comparável a genes transcendentes. Quanto mais poderosa uma arte corporal, mais preciosa ela era. Mesmo que Lu Yuan quisesse comprá-lo, ele não tinha créditos. Lu Yuan também queria comprar uma técnica de explosão de velocidade, mas ainda não tinha créditos. Se Cixin Jiu estivesse disposta a lhe ensinar habilidades físicas agora, ela não seria capaz de economizar muitos créditos acadêmicos. Um sorriso apareceu no rosto sério de Cixin Jiu. Claro! Como sou seu professor, tenho a responsabilidade de te ensinar. Contanto que você consiga suportar as dificuldades. Cixin Jiu ponderou por um momento e continuou. No entanto, antes de lhe ensinar as técnicas físicas que podem aumentar a força defensiva do seu corpo, vou primeiro lhe ensinar técnicas defensivas. Ao enfrentar um ataque, como aparar e como bloquear são as mais eficientes. Esses são os princípios básicos, você precisa aprendi-los bem. Sim. Na sala de cultivo subterrânea no dormitório de Cixin Jiu. Cixin Jiu apontou com o dedo. Um brilho penetrante passou pelos olhos de Lu Yuan. Ele segurou a espada pesada na mão horizontalmente para bloquear o dedo de Jade. Estrondo. Uma força imensa emergiu de seus dedos como Jade. O rosto de Lu Yuan ficou sério e seu corpo tremeu levemente. Seus ossos e músculos se transformaram junto com a transmissão da força, transferindo a força imensa para o chão. O rosto de Lu Yuan empalideceu levemente enquanto ele recuava continuamente até bater fortemente na parede. Sua respiração estava acelerada e seu corpo estava encharcado de suor. Suas mãos já tremiam devido aos ataques repetidos. Ele estava muito cansado. Ele basicamente nunca descansava. Cixin Jiu atacava repetidamente, e Cixin Jiu sempre apontava onde ele estava falhando. Após melhorá-lo, ele continuou a ser atacado. Lu Yuan não absorveu cristais espirituais para recuperar seu poder espiritual, nem usou a semente da natureza. Sua energia espiritual já havia secado e seu corpo estava extremamente dolorido. A boca de Lu Yuan se contraiu e seu rosto ficou cheio de amargura. Professor, podemos descansar um pouco. Estou praticando há 6 horas seguidas. Cixin Jiu olhou para Lu Yuan com uma expressão séria e disse: somente sofrendo as mais amargas dificuldades é que alguém pode se destacar dos outros. Na verdade, não sou muito talentoso, mas, graças ao meu próprio esforço, consegui acompanhar o King. Você é meu aluno e acredito que também consegue. Somente trabalhando duro e constantemente é que alguém pode se tornar mais forte. Se a sua base não for boa, terá que dobrar a sua prática, para não mencionar 10 vezes, até 100 vezes. A boca de Lu Yuan se contraiu e suor frio apareceu em sua testa. Essa instrutora dele provavelmente era louca. Quanto à alegação de Cixin Jiu de que ele não era talentoso, Lu Yuan não acreditou em uma única palavra. Como alguém sem talento pode se tornar um rei da batalha em uma idade tão jovem? Venha aqui, continue. Lu Yuan apoiou o corpo e continuou a caminhar. À noite, Cixin Jiu apontou o dedo para a espada pesada de Lu Yuan novamente. Lu Yuan bufou e mudou sua postura numa tentativa de dissipar a força aterrorizante. Seu rosto empalideceu e seu corpo recuou mais de 10 passos antes de finalmente parar. A muralha de força tremenda ainda tinha a força de 3 passos. Quando Cixin Jiu viu essa cena, ela revelou um sorriso. Capítulo 143. As Irmãs Princesas. Comparado a antes, você já consegue remover uma parte da força. Você melhorou.
Você já aprendeu as técnicas específicas, então o próximo passo é praticar. O poder que usei era equivalente ao de um líder de nível baixo de segundo nível. Com seu corpo, você consegue dissipar 60% da força. Quando conseguir remover 30% da força, você passa. Descanse um pouco. Lu Yuan caiu no chão. Isso foi muito cansativo. Ele era apenas um guerreiro de primeiro escalão. Como poderia suportar tamanha devastação? Quando Se Tingiu viu Lu Yuan sentado no chão, ela disse seriamente: "Você não pode relaxar nos dias seguintes." Lu Yuan assentiu com um sorriso amargo. "Tudo bem, professor. Vou continuar me esforçando." "Sim." Se Tingiu então abriu um sorriso. Seu belo sorriso surpreendeu Lu Yuan. Lu Yuan vinha se cultivando intensamente nas últimas horas, e sua velocidade de compreensão não era lenta. Se Tingiu estava bastante satisfeito com o desempenho de Lu Yuan. Nesse momento, passos foram ouvidos na escada. Lu Yuan ficou atordoado e se virou para olhar para a escada, confuso. Este era claramente um dormitório individual, certo? Como pôde haver alguém aqui? Vendo a confusão de Lu Yuan, Se Tingiu sorriu e disse: "Minha irmã está aqui." "Irmã mais nova?" Lu Yuan ficou atordoado. "Sim." Se Tingiu assentiu. "Deixe-me apresentá-lo." Enquanto Se Tingiu falava, Lu Yuan viu uma jovem de longos cabelos e olhos azuis. Ela se parecia a 80% com Se Tingiu, mas era mais baixa. Ela tinha uma expressão fria e se aproximou. A garota de cabelo azul ficou um pouco atordoada ao ver Lu Yuan. Ela se virou para Se Tingiu e perguntou confusa: "Quem é ele?" "Meu novo aluno, Lu Yuan", explicou Se Tingiu. "Lu Yuan, esta é minha irmã mais nova do mesmo sangue, Se Tingshui." Se Tingshui? Quando Lu Yuan ouviu esse nome, ele ficou um pouco confuso. Parece que já ouvi isso em algum lugar. Lu Yuan sentiu que esse nome era familiar, como se já o tivesse ouvido em algum lugar antes. Então, de repente, ele arregalou os olhos e avaliou a garota de cabelo azul. Princesa do Gelo Se Tingshui? Ele se lembrou de onde já tinha ouvido isso antes. 2 meses atrás, quando ele tinha acabado de acordar, ele entrou na rede de batalha pela primeira vez e viu notícias sobre Se Tingshui. Parecia que Se Tingshui havia alcançado o nível de mestre de batalha. Lu Yuan olhou em choque para a garota de cabelo azul, que parecia ter mais ou menos a mesma idade que ele. Essa garota era realmente tão forte. Se ela já era uma mestre de batalha há 2 meses, quão forte ela seria agora? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Se Tingiu disse em compreensão: "Acho que a Shuier já apareceu no noticiário da emissora de batalha. Não é de se espantar que você já tenha ouvido falar dela." Ela continuou sua apresentação. "Shuier também é uma aluna do acampamento de gênios. Ela está aqui há apenas alguns meses, então pode ser considerada da mesma turma que vocês. Vocês podem interagir mais no futuro." Lu Yuan sorriu para Se Tingshui. "Se Tingshui, por favor, seja mais direto no futuro." Se Tingshui olhou para Lu Yuan e assentiu levemente. "Sim." Se Tingiu sorriu. "É só por hoje. Você vai se cultivar bem a partir de agora e dominar a técnica de descarregar força. Espero que consiga atingir o nível desejado dentro de 1 mês. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo a qualquer momento." "Obrigado pela orientação", disse Lu Yuan, agradecido. "Vou me esforçar." "Sim, está na hora do jantar. Fique para jantar antes de voltar." Se Tingiu pediu que ele ficasse. Lu Yuan pensou sobre isso e também queria construir um bom relacionamento com seu mentor. Claro, não era porque Lu Yuan achava que seu tutor era particularmente bonito. O principal era que eles precisavam passar mais tempo juntos no futuro. "Então não farei cerimônia." Ele assentiu em concordância. Os 3 deixaram a sala de cultivo subterrânea e subiram para o primeiro andar. O mordomo robô de Se Tingiu já havia preparado o jantar. Lu Yuan percebeu que Se Tingshui tinha vindo jantar. Sua personalidade estava mais fria do que nunca, e todo o seu corpo parecia estar exalando ar frio. Eles não disseram uma palavra durante o jantar. Por outro lado, Se Tingiu falava ocasionalmente.
Depois do jantar, Lu Yuan se despediu dos dois e saiu do dormitório de Sitingiu. Quando ele retornou ao dormitório, o céu já estava escuro. Na sala de estar, Yang Ping e Mag esperavam no sofá. Quando viram Lu Yuan, os dois imediatamente correram em antecipação. Irmão Yuan, para onde você e o professor Sitingiu foram? Yang Ping perguntou curiosamente. A professora Sitingiu me levou ao seu dormitório para me ensinar cultivo. Os olhos de Mag ficaram cheios de inveja ao ouvir isso. A professora Sitingiu realmente levou vocês para o dormitório dela. Vocês ficaram lá por um dia. Se essa notícia vazar, não sei quantas pessoas vão ficar com inveja. Lu Yuan olhou para Mag sem palavras e disse: Senhor, você deve estar com ciúmes, certo? Bobagem. Aquela era a professora Sitingiu, a deusa do acampamento dos gênios. A princesa real do império. Quem conseguisse o favor dela seria mandado para o céu. Ela era a mulher solteira mais nobre do Império Bordo Vermelho. Quem não ficaria com inveja? Senhor Mago, você não está pensando em viver às custas de uma garota, está? Lu Yuan perguntou. Mag não se envergonhou. Em vez disso, disse em tom sério. E daí se eu quiser viver às custas de uma mulher? Se eu realmente puder comer à custa do professor Sitingiu, viverei 100 anos a menos, não, até 200 anos a menos. Lu Yuan avaliou o rosto de Mag e disse seriamente. Mag Senhor, é melhor você se dedicar bastante ao seu cultivo. É melhor do que viver às custas de uma mulher. Mag ficou surpreso e então respondeu. Eu não sou bonito o suficiente. Sim. Yang Ping assentiu seriamente. É bem comum mesmo. Não tão bom quanto eu. O quê? Yang Ping, se você não quer seus olhos, pode doá-los para outra pessoa. Vamos lá. Vamos nos olhar no espelho e ver quem é mais bonito. Senhor, não é que eu queira te criticar, mas você ainda precisa competir. Sou eu, com certeza. Lu Yuan ficou sem palavras. Ele olhou para os dois idiotas que estavam comparando suas aparências, então silenciosamente subiu as escadas e voltou para seu quarto. À noite, Lu Yuan entrou na terra de origem. Ele tocou os milhares de cristais espirituais em seu bolso e continuou a matar feras ferozes para obter cristais espirituais. Entretanto, desta vez, Lu Yuan também começou a praticar a técnica de descarregamento que Sitingiu lhe ensinou enquanto ele caçava. A técnica de descarregar força, no final, também tinha a ver com o controle do próprio corpo, com um pouco de Tai Chi, pensando em usar 4 quilos para desviar 1000 quilos. Com o conhecimento de sua vida anterior, a velocidade de cultivo de Lu Yuan era bem rápida. Com o passar do tempo, Lu Yuan ficou na escola por mais de meio mês. Durante o dia, Lu Yuan cultivava sozinho e buscava a orientação de Sitingiu de tempos em tempos. Basicamente, Sitingiu vinha até Sitingiu todas as noites. No entanto, a personalidade de Sitingiu era fria demais. Até então, Lu Yuan e Sitingiu apenas acenavam um para o outro. De tempos em tempos, Lu Yuan também ouvia as lições de outros professores. Ele passou o resto do seu tempo na terra de origem. Lu Yuan matou muitas feras ferozes e usou todos os cristais espirituais que obteve para temperar o gene da semente da natureza. Ele havia gasto mais de 300 mil cristais espirituais de nível 1 no total, mas o refinamento da semente da natureza havia atingido apenas 30%. A quantidade de cristais espirituais necessária para temperar um gene de chefe era várias vezes maior do que a quantidade necessária para temperar um gene de líder. Ao refinar a habilidade de combate e rejuvenescimento, Lu Yuan consumiu cerca de 300 mil cristais espirituais de nível 1. Nesse ritmo, se quisesse refinar a semente da natureza com perfeição, provavelmente precisaria de mais de 1 milhão, ou até mesmo perto de 2 milhões, de cristais espirituais de nível 1. Lu Yuan ficou sem palavras. A qualidade do gene transcendente era realmente alta, mas a quantidade de recursos necessária era simplesmente grande demais. Ele percebeu tristemente que não poderia mais ser rico. Terra de origem, na sala de gravidade do salão de treinamento. Lu Yuan estava fazendo flexões com 12 vezes a gravidade normal. Naquele momento, ele parou de repente e pegou seu cristal de comunicação.
O cristal de comunicação piscou com uma fraca luz branca. Lu Yuan atendeu e o rostinho delicado de Amy apareceu no cristal. Ao ver Lu Yuan, os olhos de Amy brilharam e ela sorriu. Lei Feng. Lei Feng. Tenho uma coisa boa para lhe contar. Lu Yuan perguntou confuso. Que boas notícias. Em cerca de meio ano a partir do momento da origem, as ruínas da maquinaria Ayer serão reveladas. Iremos juntos, ok? Amy olhou para Lu Yuan com expectativa. Capítulo 144. Não intime de minha jovem senhorita relíquia mecânica Ayer. O que é isso? Lu Yuan perguntou curiosamente. Amy ficou surpresa. Você nem sabe sobre as ruínas da máquina do El. Era um mundo em ruínas super grande, e dentro dele há um mundo perdido da civilização mecânica. Havia muitos tesouros, como cristais de herança de civilização de alta tecnologia, várias poções genéticas e até armas espirituais, guerreiros mecânicos e assim por diante. Ele só abre uma vez a cada 50 anos e, cada vez que abre, dura 12 dias. Apenas guerreiros genéticos de primeiro nível podem entrar e, em todas as vezes, há pessoas que obtêm muitos recursos dele. Os olhos de Lu Yuan brilharam quando ele ouviu a palavra recursos. Posso realmente obter uma grande quantidade de recursos. Ele estava com falta de recursos. Claro que é verdade. Por que eu mentiria para você? Ao ver que Lu Yuan estava desconfiado dela, Amy fez beicinho em sinal de insatisfação. Kof, só fiquei surpreso. Quer que eu vá com você? Amy assentiu. Sim, como apenas guerreiros de nível 1 podem entrar nas ruínas mecânicas de Ayer, preciso encontrar companheiros de equipe mais fortes. Lei Feng, mesmo que você seja mais fraco do que eu entre os guerreiros de nível 1, você não será muito mais fraco. Se formos juntos, com certeza mataremos qualquer um que ficar no nosso caminho. Ao ver o olhar confiante de Amy, o rosto de Lu Yuan escureceu. Ele realmente queria dizer que estava mais forte agora. Afinal, ele já havia desenvolvido um gene de líder. Como poderia ser fraco? Entretanto, Lu Yuan ainda tinha alguma compreensão da força de Amy. Durante esse período, Lu Yuan conversava com Amy ocasionalmente quando estava livre. Ela já havia inscrito seu segundo gene transcendente e sua força havia aumentado consideravelmente. Mesmo agora, Lu Yuan pode não ser capaz de derrotar Amy. Depois de pensar um pouco, Lu Yuan assentiu. Tudo bem, iremos juntos. Se ele e Amy trabalhassem juntos, seriam uma equipe muito forte nas ruínas mecânicas de Ayer. Ao ver que Lu Yuan havia concordado, Amy sorriu. Então está decidido. Você tem que se esforçar bastante durante esse período e continuar melhorando. Sim. Lu Yuan assentiu e sorriu. Não se preocupe. Desligando o cristal de comunicação, Lu Yuan continuou a cultivar. Fazia apenas meio ano desde o início. Se ele se esforçasse, conseguiria temperar o gene da semente da natureza para 70% ou mais. Nesse período, sua força aumentaria consideravelmente. Como se tratava de recursos, Lu Yuan tinha que fazer o seu melhor. Não pode haver um único erro. No mundo real. Dormitório 112. Lu Yuan, Si Tingfeng, Mag e Yang Ping estavam jantando. Yang Ping de repente pensou em algo e disse, a propósito, irmão Yuan, a relíquia mecânica de Ayer está prestes a abrir. Que tal formarmos uma equipe? Minher e Lin Wei entraram em contato comigo ao meio-dia. Nós três estamos planejando formar uma equipe juntos, e eles me pediram para pedir sua opinião. Lu Yuan ficou atordoado e então disse. Acabei de prometer a uma amiga que iria com ela às ruínas. Yang Ping ficou atordoado e um pouco decepcionado. Ah? Quem é aquela sua amiga? Ela também é do nosso acampamento de gênios? Lu Yuan balançou a cabeça. Não. É um amigo que conheci na terra de origem. Yang Ping estava um pouco arrependido. Eu ainda pensava que nós quatro iríamos juntos. Com a nossa força, com certeza receberíamos muitas recompensas nos restos mortais. Júnior Yang Ping, não pense tão simplista na relíquia mecânica de Ayer. Você estará em desvantagem assim. O belo rosto de Si Tingfeng exibia um sorriso enquanto ele relembrava. Olhando para as horas, parece que realmente chegou a hora de a relíquia mecânica de Ayer se abrir.
Sem que eu percebesse, mais 5 anos se passaram. Um mês em tempo real era quase equivalente a um ano no tempo de origem. As ruínas mecânicas de Ayer abriam uma vez a cada 50 anos, o que equivalia a cerca de 5 anos na vida real. A relíquia mecânica de Ayer é o mundo de relíquias de estágio 1 mais popular do continente Nuvem Branca. Não só humanos participarão, mas também elfos, kobolds, kamen, homens-gato e outros guerreiros de nível 1 de todas as raças do continente Nuvem Branca. A competição será acirrada. Ao ouvir as palavras de Siting-Feng, a expressão de Yang Ping mudou. Parecia ser verdade. Eu nem sou considerado um grande gênio no Império do Bordo Vermelho. Não seria muito perigoso então? Mag revirou os olhos. Olha só para você. Tem muita gente pior que você. Do que você tem medo? Ele revelou uma expressão de arrependimento. É uma pena que, quando eu estava no estágio 1, as ruínas da máquina Ayer ainda não tivessem se aberto. Eu não conseguia suprimir meu cultivo e não avançar, então nem entrei. É uma pena. Durante esse período, alguns dos alunos de nível 1 do nosso acampamento de gênios deveriam ter começado a formar equipes no fórum estudantil, certo? Siting-Feng riu. Quem vai tirar o máximo proveito disso? Mag pensou por um momento e então sorriu. Entre os guerreiros de nível 1 agora, além do Júnior Lu Yuan, os mais fortes são Baris, da família Dragão Louco, e Lu Wei, da família Lu, certo? Eles entraram na escola quase meio ano antes do Júnior Lu Yuan, então devem ter um certo nível de habilidade física. Lembro que os dois quase entraram no top 100 no ranking de poder de combate no mês passado, certo? Siting-Feng sorriu. Baris está em 104º lugar. Lu Wei também está em 156º. Para um novato no primeiro ano, isso já é muito bom. Sr. Ting-Feng, com a força deles, eles devem conseguir ganhar bastante, certo? Perguntou Mag curiosamente enquanto olhava para Siting-Feng. Não necessariamente. Siting-Feng sorriu e balançou a cabeça. Vai depender da sorte deles. Capítulo 145. Não intimide minha jovem senhorita sorte. Mago, Lu Yuan e Yang Ping olharam para Siting-Feng com curiosidade. Entre os poucos, apenas Siting-Feng havia entrado nas ruínas. Um olhar complexo passou pelos olhos de Siting-Feng. Há muitas raças que entraram nas ruínas mecânicas de Ayer, então é inevitável que alguns monstros existam. Essas pessoas não podem ser medidas com bom senso. Encontrei-me pela última vez nas ruínas. Um kobold de nível 1 que poderia matar um líder de feras de nível 2 no auge. Enquanto ele aparecer, os outros terão que recuar. Um líder de nível 1 pode matar um líder de nível 2. Que tipo de monstro é esse? A mente de Yang Ping estava cheia de pontos de interrogação. Mag também ficou um pouco chocada. Siting-Feng sorriu. Havia mais 2 monstros como este nos restos mortais. Não sei se haverá algum desta vez. Yang Ping ficou sem palavras. A carne em seus hastes caiu em seu prato, e ele ficou um pouco estupefato. Mag riu alegremente ao lado. Lu Yuan também estava sob muita pressão. Ele pensou em Yami. Deveria ser o monstro que herdou os genes de seus ancestrais. Ele teve que continuar trabalhando duro em seu cultivo durante esse período de tempo. Vendo as expressões solenes de Yang Ping e Lu Yuan, Siting-Feng os consolou com um sorriso. Não precisa se preocupar muito. O mundo das ruínas mecânicas de Ayer é muito grande. Se você tomar cuidado, não encontrará esses monstros. Eles basicamente se dirigem para a área central das ruínas, contanto que você não seja ganancioso demais e cobice os recursos que não pode controlar. Com a sua força, você poderá ganhar bastante. Ao ouvir as palavras de Siting-Feng, os olhos de Yang Ping brilharam. De repente, ele sentiu que havia conseguido. O senhor está certo. Eu, Yang Ping, sou um gênio do Império Bordo Vermelho. Mesmo que eu não seja um dos melhores guerreiros de primeira linha, ainda sou um especialista de alto nível, certo? Nesse momento, eu só vou ficar um pouco mais miserável. Mag sorriu maldosamente enquanto olhava para Yang Ping e disse: talvez você tenha azar e encontre um monstro. Yang Ping ficou confuso.
Ele olhou para a revista com insatisfação e disse: Senhor Mago, como você pôde amaldiçoar seu Júnior desse jeito? Ah, só estou com medo de você se empolgar. Olha como o Luian está calmo. Luian. Ele só queria usar esse tempo para cultivar mais e melhorar sua força. Ele era um homem com sonhos. Já que estava indo para os restos mortais, precisava ir para a área central. Após a refeição, eles retornaram aos seus quartos para descansar. Luian foi ao fórum da escola através do computador óptico. Assim como Siting Feng disse, houve algumas postagens no fórum buscando formar uma equipe. Eles eram todos guerreiros de primeira linha que tinham acabado de entrar na academia. Não era apenas o fórum da escola. Luian também verificou a Battle Network e descobriu que esse assunto também estava sendo discutido. Obviamente, essas ruínas mecânicas de Ayer eram mais preciosas do que Luian pensava. À noite, Luian entrou novamente na Terra de Origem e continuou a cultivar. O mundo real, 28 de setembro. À noite, Luian respirou fundo e entrou na Terra de Origem como uma expressão séria. Ele apareceu do lado de fora do Centro de Artes Marciais. Assim que apareceu, Luian pegou seu cristal de comunicação e contatou Amy. Uma luz branca cintilou no cristal, e a imagem de Amy apareceu. Ei! Lei Feng. Onde você está agora? Estou do lado de fora do Centro de Artes Marciais. Espere só, estamos indo te buscar agora. Tudo bem, ele disse. Luian assentiu e encerrou a comunicação. Ele ficou do lado de fora do Centro de Artes Marciais, observando os guerreiros genéticos indo e vindo. No caminho, alguns guerreiros genéticos conversavam. Você ouviu? As ruínas mecânicas de Ayer estão prestes a abrir. Há quanto tempo isso aconteceu? Você só ouviu falar agora. Você só conseguiu acesso à internet? Sem saber, mais 5 anos se passaram. É uma pena que eu já seja um mestre de batalha agora. Caso contrário, eu definitivamente teria entrado nas ruínas. Vamos lá, você só ficou lá por algumas horas antes de morrer. Kof, tive azar da última vez e encontrei uma raça alienígena muito forte. Normalmente, sinto que, se eu tomar cuidado, não morrerei tão rápido. De qualquer forma, já terminamos. Não pense demais. Alguns guerreiros genéticos conversavam enquanto passavam por Luian. Luian percebeu que o tópico das ruínas mecânicas de Ayer era realmente muito popular. Não importa se era o acampamento dos gênios ou a Terra de Origem, todos conversavam entre si. Mesmo quando Luian foi à casa de Siting para cultivar, Siting mencionou isso a Luian. Não era só Siting, Li King também. Até alguém do grupo dos deuses da Guerra do Futuro estava dizendo isso. Entre os antigos colegas de classe de Luian, apenas Van Xiang havia acabado de chegar ao primeiro nível e sido admitido na Academia Imperial de Guerreiros Genéticos. Quanto aos outros, Cao Yan conseguiu entrar em uma das 20 melhores academias de guerreiros genéticos, enquanto as academias dos outros eram apenas medianas. Quando Luian abandonou a escola, Van Xiang e os outros receberam a notícia e perguntaram a Luian sobre a situação. Quando souberam que Luian havia realmente entrado no verdadeiro ponto de encontro dos gênios no Império do Bordo Vermelho, alguns deles ficaram extremamente invejosos e continuaram clamando para se aproximarem dele. Os pensamentos de Luian voavam e logo, uma carruagem linda parou na porta do Centro de Artes Marciais, atraindo muita atenção. A janela da carruagem se abriu e o rosto delicado de Amy apareceu. Ela chamou Luian. Lei Feng, entre no carro.